Muito bem. Começando aqui mais um dia do nosso estudo, nós damos continuidade ao estudo do livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Nós estamos na introdução que abordou e que vem abordando temas importantes, relevantes para compreendermos a importância do estudo dessa obra. Kardec, no primeiro tópico, falou sobre o objetivo desse livro, dessa obra. Depois falou sobre a autoridade da doutrina espírita, sobre o método que foi utilizado para que ela fosse constituída. Falamos no item 3 sobre notícias históricas, abordando os vários grupos que viviam naquela época de Jesus, para que a gente pudesse compreender o sentido das passagens que serão apresentadas para nós aqui no livro, falando da relação de Jesus com cada grupo, daquilo que os apóstolos traziam como relatos. Então é importante a gente contextualizar todas essas informações. Falamos no item número 4 sobre Sócrates e Platão, que foram precursores da doutrina cristã e do espiritismo. E para fechar, já que falou sobre Sócrates e Platão, trazendo agora um resumo, para fechar esse item de introdução, um resumo da doutrina que Sócrates e Platão apresentavam para nós. No item número 1 desse resumo, Kardec falou sobre a alma encarnada, que era exatamente aquilo que pensavam naquela época, trazendo já a crença na pré-existência da alma. Portanto, a alma seria criada no mundo espiritual. Alma, no sentido geral, mas nós pedagogicamente utilizamos, ou didaticamente utilizamos, a diferença entre espírito e alma para diferenciar as dimensões ou a condição em que esses princípios, essas personalidades se encontram, utilizando a palavra espírito quando estiver desencarnado, e a palavra alma quando ele estiver encarnado. Então, isso para nós espíritas, mas que na verdade significa a mesma coisa, é só por uma questão de didática mesmo. Mas a palavra alma representa exatamente aquilo que nós somos, e os gregos já falavam sobre isso. Então, no primeiro tópico, Kardec já trouxe para nós essa ideia, dizendo, por exemplo, que antes da sua encarnação, ela existia junto aos modelos primordiais, às ideias do verdadeiro, do bem e do belo. Então, esse é o primeiro tópico. O segundo, colocou para nós aqui, que a alma se perturba e confunde quando se serve do corpo para considerar algum objeto. Então, dizendo para nós que o espírito, estando encarnado, sofrendo a influência da matéria, do corpo físico, ele perde uma grande parte do seu potencial de percepção. Então, se nós vamos analisar, por exemplo, o espaço a partir da nossa visão, através do corpo físico, da nossa percepção através do corpo físico, nós temos as limitações dos nossos olhos, dependemos de equipamentos para poder ver apenas daquilo que a luz pode nos proporcionar, ou os equipamentos mais avançados, que trazem para nós ali também frequências eletromagnéticas que nós não percebemos. Mas o espírito, estando desencarnado, ele tem a sua visão muito mais apurada, como os espíritos dizem. Ao olhar, por exemplo, para uma planta, ao invés de ver apenas ali a sua estrutura e as cores que ela apresenta, eles veem irradiações que os nossos olhos não são capazes de perceber. Então, por isso se diz que a alma se perturba e confunde, ou seja, ela perde uma parte significativa da sua capacidade de percepção. Terceiro, que nós estudamos no último encontro também, enquanto tivermos o nosso corpo e a nossa alma se encontrar mergulhada nessa corrupção, jamais possuiremos o objeto de nossos desejos, a verdade. Então, quando se fala sobre verdade, Kardec lembra que fala sobre a verdade universal, não apenas no que diz respeito ao mundo físico, mas também no que diz respeito ao mundo espiritual. Então, nós, estando aqui no corpo físico, nós dificilmente conseguiremos vislumbrar aquilo que existe no mundo espiritual.
exatamente porque nós não temos essa percepção, né, de uma forma geral, né? Temos aqueles que têm uma sensibilidade maior de perceberem a presença dos espíritos, de se desdobrarem e avançarem no mundo espiritual, adentrarem no mundo espiritual, mas isso de uma forma muito restrita. Então, os gregos naquela época já falavam sobre isso, já traziam para nós essa ideia, dizendo que se a alma ela é um elemento que já pré-existe a sua presença aqui no mundo físico, significa que estando aqui no mundo físico ele não pode retornar, pelo menos assim na sua visão, para entender o que é exatamente, qual foi exatamente o seu ponto de origem. Então esses são os 3 pontos que nós estudamos. Vamos em frente agora para compreendermos os demais itens que são que fazem parte dessa doutrina de Sócrates e de Platão. 4. A alma impura, nesse estado, encontra-se pesada e é novamente arrastada para o mundo visível pelo horror do que é invisível e imaterial. Ela erra, então, segundo se diz, ao redor dos monumentos e dos túmulos, junto dos quais foram vistos às vezes fantasmas tenebrosos, como devem ser as imagens das almas que deixaram o corpo sem estar inteiramente pura, e que conservam alguma coisa de forma material, o que permite aos nossos olhos percebê-las. Essas não são as almas dos bons, mas as dos maus, que estão forçadas a errar nesses lugares onde carregam as penas de sua vida passada e onde continuam a errar, até onde os apetites inerentes à sua forma material as devolvam a um corpo. Então, elas retornam sem dúvida aos mesmos costumes que durante a vida anterior eram de sua predileção. Então até aqui fala para nós sobre os espíritos que retornam ao mundo espiritual, trazendo ainda uma grande atração por aquilo que o mundo físico pode oferecer. Mas a gente faz uma diferenciação de estarmos aqui com interesses no mundo material e somado com os valores que nós cultivamos. Porque eu posso, e vai acontecer isso com muitos de nós, que ao desencarnarmos, nós teremos ainda as preocupações com o mundo físico, né? Principalmente com nossas famílias, com os compromissos que nós deixamos pendentes e tudo mais. Então, chegando no mundo espiritual, nós não nos tornamos indiferentes às nossas preocupações, né? Então, voltamos para lá, temos as preocupações, fazemos um trabalho psicológico para poder compreender a necessidade de nós nos desprendermos do mundo físico. E aí então seguimos a nossa vida. Mas para muitos espíritos que vão até lá, que trazem realmente valores, vamos dizer assim, corruptos, da sua relação com o mundo material, eles desejam ardentemente continuar aqui presente. Então o fato de estarem pensando ativamente aqui no mundo material, de desejarem estar aqui, e a sua própria condição moral, faz com que eles permaneçam entre nós, mesmo que eles não queiram. Alguns até desejam sair daqui porque percebem que estarem aqui no mundo físico é um grande sofrimento. Mas o fato de sofrerem por isso não significa que eles estão em condições de se libertarem dessa situação. Então, por isso, acabam voltando aqui para o nosso ambiente, em suas casas, em lugares conhecidos, próximos aos seus túmulos. Tudo isso porque existe uma relação que os atrai, né? Uma relação que os aproxima cada vez mais aqui do mundo material. Então essas manifestações espirituais que nós vemos hoje, né, no que nós consideramos como materializações ou visões de espíritos e tudo mais, normalmente esses espíritos estão aqui presentes sempre trazendo aquela imagem bastante assustadora, exatamente porque a deformação que sofrem pelo seu estado psíquico acaba fazendo com que eles tenham essa aparência assustadora. Então, normalmente quando se fala sobre fantasmas, e Kardec no livro dos médiuns, ele fala sobre isso num capítulo intitulado Lugares Assombrados, ele comenta exatamente da importância, né, de nós compreendermos o porquê de estarem aqui. E é exatamente nesse ponto, quando nós falamos sobre os indivíduos aqui, os encarnados, os grupos de encarnados que estudam a presença de espíritos, né, os conhecidos caça-fantasmas, pesquisadores de eventos sobrenaturais e tudo mais, normalmente eles têm o interesse em detectar a presença dos espíritos. E algumas vezes conseguem,
né, pelos registros, por aquilo que eles oferecem de recursos para que os espíritos se manifestem. Então eles conseguem registrar essas presenças, seja através de um registro eletrônico, seja através de uma materialização, de um efeito físico que possa detectar a sua presença, que possa demonstrar a sua presença, mas então eles se dão satisfeitos por isso. Os espíritos estão num lugar, como sendo ali considerados como almas penadas ou como fantasmas, mas muito pouca preocupação esses grupos têm em compreender do porquê estarem ali. Ou quando perguntam por isso, é apenas a título de curiosidade. Então chegam para o espírito e perguntam: o que você está fazendo aqui? Por que você está aqui? Então, na verdade, por que você está aqui, mas não sabem, por exemplo, onde ele deveria estar. Ou se pensam nessa possibilidade de onde deveriam estar, começam então a trazer as fantasias, que ele deveria estar no céu, ou num purgatório, ou indo para o inferno. Então, são essas as análises que fazem. Mas o importante para nós é compreendermos que quanto mais apego o espírito tem com o mundo material, e quanto mais perturbados se encontram, ou quanto mais limitados são as suas virtudes, são os seus valores, mais pesados ficam, conforme Kardec coloca para nós. E muitas vezes, por essa densidade espiritual, acabam sendo até percebidos muitas vezes por nós aqui encarnados. O Zé colocou, né, errático, lembra logo o erro, né, que não está certo, mas aí sem rumo perdido, exato, né, porque a expressão o espírito errante, o espírito que erra, o errático, é uma expressão antiga, né, então é importante a gente fazer ali um ajuste, uma adaptação para a nossa linguagem atual, que é o espírito que vaga no mundo espiritual, e esse vagar pode muitas vezes acharmos que ele está perdido, mas todos nós no mundo espiritual seremos espíritos errantes pelo fato de estarmos passando por uma fase de transição evolutiva. Então nós vamos para o mundo espiritual, voltamos para o mundo físico, vamos para o mundo espiritual sem encontrarmos definitivamente o nosso local de destino, né? Então nesse caso o espírito que erra, o espírito errante, é aquele espírito que está em transição, né, nesse processo evolutivo. E continua Kardec. Ele diz aqui embaixo para nós no último item, né? Então, elas retornam sem dúvida aos mesmos costumes que durante a vida anterior eram de sua predileção. Isso falando que os espíritos continuam nessa condição de perturbação, de espírito errático, né, no mundo espiritual, até o momento em que a sua reencarnação é planejada, e aí então ele volta ao mundo espiritual, aqui ao mundo físico, passa por todo aquele processo de desenvolvimento, né, desde a sua infância, a sua adolescência, a sua juventude, mas em determinado momento, pode ser até durante a infância ou durante a sua juventude, começa então a manifestar as tendências que tinham anteriormente. Então nós vemos muitas vezes uma criança que se torna muito agressiva, muito perturbada, uma criança viciosa, uma criança que tem muito medo e tudo mais. Isso pode ser resquício da sua existência anterior. Então, na verdade, durante o tempo em que ele se encontrava no mundo espiritual, ele muito pouco aproveitou dessa oportunidade para se transformar, para se programar para uma nova existência. Então, quando voltam para o mundo físico, trazem aquilo que levaram, né, principalmente de negativo, lamentavelmente para eles. E continua. Não somente o princípio da reencarnação está aqui claramente expresso, mas também o estado das almas que ainda estão sob domínio da matéria. É descrito tal como o Espiritismo demonstra nas evocações. E há mais, pois afirma-se que a reencarnação é uma consequência da impureza da alma, enquanto as almas purificadas estão livres dela. O Espiritismo não diz outra coisa, apenas acrescenta que a alma que tomou boas resoluções na erraticidade e que tem conhecimentos adquiridos, trará menos defeitos ao renascer, mais virtudes e mais ideias intuitivas do que na existência precedente. E que, assim, cada existência marca para ela um processo intelectual e moral. Então, traz para nós aqui, no caso de sugestão, o livro Céu e Inferno, na segunda parte, lá nos exemplos, onde nós temos ali espíritos das mais variadas categorias, que trazem, que dão entrevista a Kardec, falando sobre a sua condição, e nós vemos que quanto mais sofredores são os espíritos, maiores são as suas dificuldades
né, para voltar à sua reencarnação. Deixa eu ver aqui, o Bruno colocou para nós, alguém viu a matéria da Casa Assombrada no Rio Grande do Sul, que jogaram pedras nas pessoas que moraram lá? Sim, né, foi bastante conhecido para nós esse fato, né, e mostra não apenas esse, mas outros também que tratam desse tema, né, para quem não viu aqui, deixa eu pegar, só um instantinho. O Bruno me mandou aqui o link, deixa eu passar para vocês, para quem quiser ter contato com o evento. Tá aqui. Sim. No caso, o que foi analisado, para quem quiser ler depois, está aqui no Bom Dia RS. Naquele caso, Bruno, que a gente vê, o que foi registrado por esse jornal e por todas as testemunhas que estavam lá, é muito mais o evento em si. Mas dali a gente pode tirar várias conclusões, né? Principalmente nesse caso, como Kardec coloca, que espíritos continuam ainda muito presos a locais, ou a pessoas, ou a situações em que eles desejam viver aquilo, ou mesmo não desejando e sofrendo por isso, estão ligados de alguma forma, né? Então, por terem essa ligação muito intensa, não conseguem se desprender com facilidade, porque na verdade, estando no mundo espiritual, todos os espíritos querem desfrutar de um tipo de felicidade, seja uma felicidade pura, verdadeira, de um espírito evolutivo, seja uma felicidade que na visão dele proporciona uma satisfação, mas que na verdade está muito mais ligada ao vício. Então todos os espíritos, encarnados ou desencarnados, querem viver bem, vamos dizer assim. Só que esse bem ele é muito relativo. O que é o bem para um pode não ser o bem para outro. Então a felicidade que pode ser alcançada através de uma atitude para uma pessoa, para outra essa felicidade pode ser de uma forma completamente diferente. Basta a gente ver, tem pessoas que são felizes vivendo em função da caridade. Tem outras pessoas que são felizes desfrutando de gastos, dinheiro, esbanjando tudo aquilo que possui de riqueza, né, de beleza, de influência. Então são prazeres diferentes. Então nós vemos assim que nesses espíritos que se encontram aqui no mundo material e que provocam esse efeito, não estão aqui à toa. Alguma coisa os prendem aqui, alguma os prende aqui. Então exatamente esse o objeto do estudo que o Espiritismo costuma utilizar para trazer para nós essas conclusões, e foi o que Kardec fez naquela época, para entender exatamente nessas entrevistas, para quem não leu ainda o livro, o que foi tudo relatado pelos jornais da região, ali por depoimentos, Fernando. Então, para quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre a condição dos espíritos, né, baixa ali lá no site da Federação Espírita Brasileira o livro Céu e Inferno, e leia essa segunda parte dos exemplos, né, que trazem para nós bastante depoimentos sobre isso, né? Então, nesse caso, nós podemos deduzir, né, obsessor não necessariamente, o obsessor é um espírito mau, que quer provocar o mal para alguém. E muitas vezes esses espíritos que estão lá são espíritos sofredores. Né? Inclusive nas reuniões mediúnicas em casas espíritas, nós temos dois tipos de reuniões mediúnicas voltadas para assistência. Para espíritos obsessores, no caso a desobsessão, tratando não apenas das vítimas da obsessão, mas como os próprios obsessores, e tem uma outra reunião voltada para espíritos sofredores. Esses espíritos sofredores são aqueles que não compreenderam ainda a sua condição, não conseguem se libertar, né, do sofrimento que os acomete e tudo mais. Leonardo colocou, né, estranho Kardec dizer que os espíritos vagam errante, né, já que sabemos que o mundo espiritual não é como o nosso Brasil desorganizado, né, mas pelo contrário, é algo muito bem organizado, existe uma organização, porque os espíritos não são bem direcionados a um local apropriado e reservado depois da morte. Não, o que Kardec quis dizer aqui, Leonardo, que o espírito vagam errante, é a condição deles aqui, principalmente, esse vagar é muito mais no mundo material do que no mundo espiritual. Porque estar no mundo espiritual, você tem que estar afinizado, né, com as dimensões que vão te proporcionar algum tipo de desenvolvimento. Se eu me encontro numa condição de perturbação, por mais que eu tente ser ajudado, eu não vou conseguir, porque eu não consigo entrar em sintonia com esses grupos, entrar em sintonia com essa dimensão. Então, né, não é bem estranho, na verdade é um fato. Porque, como eu falei para vocês, nem todos os espíritos que vão para o mundo espiritual querem ficar no mundo espiritual.
Então, mesmo ele estando desencarnado, ele tem preferência em ficar aqui, no mundo físico, ou muitas vezes, pelo fato de ser um espírito psiquicamente, moralmente frágil, acaba sofrendo muito pelas consequências daquilo que fez. E aí, então, muitas vezes o espírito não consegue ser ajudado, porque não apenas ele não se ajuda, como ele não quer ser ajudado. É aí então que ele fica no mundo espiritual, e essa grande organização do mundo espiritual é exatamente isso. Você só é ajudado por uma questão de merecimento, é a lei de causa e efeito. Se por acaso você não consegue, André Luiz faz um relato sobre isso. No relato que ele traz para nós no primeiro capítulo do Nosso Lar, ele fala que ficou durante 8 anos nesse estado de perturbação. Exatamente porque ele não buscava ajuda. Então, a mão é oferecida. Se você não aceita, você na verdade vai ter que depois buscar essa ajuda por si próprio. E aí, nesse caso, você precisa demonstrar realmente merecimento e vontade de ser ajudado, né? A Silvia colocou, né, eu bem conheço, né, e temos pedidos ajudar, né, podido ajudar a muitos errantes, né, muitos desencarnados passam por essa necessidade. Deixa eu ver aqui. Muito bem, vamos em frente. Só voltar um pouquinho. Continuando então. Então, esse aqui vimos o item número 4, que fala sobre o espírito estar aqui, né, vinculado ao mundo material, né, pelos seus costumes, pelos seus hábitos. O próximo item, no item número 5. Após a nossa morte, o gênio, que pode ser chamado de daimon ou de demon, que nos havia sido designado durante a vida, nos leva a um lugar onde se reúnem todos os que devem ser conduzidos ao Hades, para julgamento. A Hades é essa região do mundo espiritual, segundo os gregos. As almas, depois de permanecerem no Hades o tempo necessário, são conduzidas a esta vida, por numerosos e longos períodos. Esta é uma doutrina dos anjos guardiães ou espíritos protetores e das reencarnações sucessivas após intervalos mais ou menos longos na erraticidade. Então, primeiro, né, Sócrates e Platão falavam sobre o gênio, sobre esses daimons, né, que, como eu falei para vocês nessa nossa semana, nos nossos encontros, nós tínhamos ali que os daimons acabaram se transformando nos demônios e, como demônios, acabavam sendo dessa legião do mal que proporciona sofrimento para a humanidade. Mas como Kardec nos lembra aqui, a ideia dos daimons nada mais são do que os espíritos que nos acompanham, que são esses espíritos protetores. Algumas vezes, aqueles que são espíritos obsessores que acompanham os encarnados também eram chamados de daimons, porque na verdade os daimons eram aqueles espíritos que falavam, seja através de uma mediunidade ostensiva, seja através de uma intuição, mas que eram percebidos. Ou mesmo não sendo percebidos, nós sabemos que cada indivíduo tem o seu. E hoje, atualmente, como eu comentei com vocês, assistindo a uma palestra de um pastor evangélico que falava sobre os demônios, ele afirmava assim que lá na antiguidade, Sócrates falava que tinha um daimon, e que esse daimon o perturbava durante toda a sua vida, e que todos nós temos um demônio que nos acompanha para tentar nos levar ao mal. Então essa é uma interpretação que se faz de uma forma equivocada, exatamente porque esse daimon é esse espírito que nos acompanha, né, durante a nossa trajetória. E aquele que é designado para nós, naturalmente, é aquele espírito que é o espírito protetor, um espírito amigo que está sempre próximo para nos ajudar no nosso crescimento. Então, já se falava também naquela época sobre essas companhias espirituais que nós temos, e que após a morte esse espírito estará conosco, nos ajudando no nosso desenvolvimento, e aqui inicialmente, como foi falado, levavam então aquelas almas para esse Hades, para que fosse julgado, né, que seria mais ou menos aquele local de purgatório, aquele local de julgamento, né? E aí depois o espírito era conduzido para o local que era destinado, né, seja voltando para o mundo físico, se por acaso ele tem a necessidade da reencarnação, que também era uma visão dos gregos, ou mesmo dando continuidade no mundo espiritual, ascendendo aos mundos mais elevados. Então, também um ponto interessante, importante, da doutrina dos gregos, que entra, né, em afinidade com aquilo que nós estudamos na doutrina espírita. Falando ainda sobre os demônios, no item número 6,
Diz para nós aqui: os demônios preenchem o espaço que separa o céu da terra, são o laço que liga o grande todo consigo mesmo. A divindade não entra jamais em comunicação direta com os homens, mas é por meio dos demônios que os deuses se relacionam e conversam com eles, seja durante o estado de vigília, seja durante o sono. A palavra daimon, da qual se originou o demônio, não era tomada no mau sentido pela antiguidade como entre os modernos. Não se aplicava essa palavra exclusivamente aos seres malfazejos, mas aos espíritos em geral, entre os quais se distinguiam os espíritos menos elevados, ou demônios propriamente ditos, que se comunicavam diretamente com os homens. O Espiritismo ensina também que os espíritos povoam o espaço, que Deus não se comunica com os homens, senão por intermédio dos espíritos puros, encarregado de nos transmitir a sua vontade, que os espíritos se comunicam conosco durante o estado de vigília e durante o sono. Substitui a palavra demônio pela palavra espírito e tereis a doutrina espírita, porque a palavra anjo e tereis a doutrina cristã. Ponde a palavra anjo e tereis a doutrina cristã. Então, aqui quando nós falamos sobre a relação de Deus com os homens, Bom dia, professor. Bom dia, pessoal. Da relação de Deus com os homens, quando nós voltamos lá para as histórias que eram contadas no Antigo Testamento, nós temos ali vários e vários relatos em que nós temos encarnados conversando diretamente com Deus. Como é no caso, por exemplo, do próprio Moisés. A história de Moisés durante o Êxodo, provocando aqueles fenômenos que foram registrados e tudo mais. Para aqueles que estudam hoje a Bíblia, o Antigo Testamento, entendem que Deus conversa diretamente com o homem. Entendem até mesmo que Jesus conversa diretamente com o homem, desprezando aqueles que são os seus intermediários, que são exatamente esses gênios, esses daimons ou esses espíritos que estão entre nós. Então, todas as vezes que nós temos uma voz conversando conosco, nos dando alguma orientação, na verdade é um espírito que trabalha em nome do bem, e esse bem, naturalmente, sendo representado pelo próprio Deus. Então, nós temos hoje a doutrina dos gregos também em afinidade com a doutrina espírita. A mesma coisa. Fernando colocou, meu filho está trabalhando em uma colônia de férias como monitor. Antes de ontem à noite ele me descreveu dizendo que todos custaram a se adormecer pelo pânico causado por um garoto que começou a gritar no quarto dizendo que estava vendo fantasma, Bruno conversou com ele e disse que isso acontece muito e que tem muito medo, Como fazer em situações assim? Aqui onde o pessoal é totalmente refratário à questão, Fernanda, evangelizar, independente de qualquer crença que seja. Muitas vezes você não tem condições de fazer um trabalho direto de desobsessão, um trabalho de esclarecimento espiritual. A gente lembra sempre que todo antídoto contra o mal, os próprios espíritos falam isso, contra esse tipo de influência, é a evangelização. Se ele é católico, então que ele frequente com mais intensidade os cultos, os cursos, as reuniões, faça também um trabalho de evangelização dentro de casa, que já é o suficiente para que crie-se uma psicosfera diferente em torno desse próprio garoto, e consequentemente também em torno da sua proteção. Então a gente se apega muitas vezes ao tratamento de choque, como acontece dentro da doutrina espírita. Uma pessoa passa por uma obsessão, quando ela é identificada de uma forma clara, então o que ele faz? Ele vai a um centro espírita para passar pela desobsessão, mas ele não se dá conta que na verdade o fato dele não estar numa condição psíquica elevada, que é o que o expõe a esse tipo de influência. Então, nos trabalhos de desobsessão, é feito naturalmente um contato com o espírito, aquele trabalho que nós chamamos de doutrinação, mas ao mesmo tempo também é recomendado que essa pessoa faça tratamento de passes, que ela assista palestra, que ela leia livros, que ela faça curso. Então, de uma forma direta, é feito o trabalho de desobsessão. É mais ou menos como acontece com uma pessoa que é internada, por exemplo, num hospital por estar em crise diabética. Aí ele toma aquela quantidade de insulina, faz um tratamento imediato para poder eliminar todos os efeitos desse desequilíbrio, dessa descompensação da diabetes,
mas ao mesmo tempo ele é levado para o consultório e ele é feito também um trabalho de orientação para organizar a sua dieta, para mudar a sua conduta de vida e tudo mais. Então, se tivesse feito a conduta se ele tivesse tido uma dieta equilibrada, ele não precisaria passar pela crise e tampouco se ir até um hospital para ser tratado. Então, no caso da obsessão é a mesma coisa. Se nós fazemos um trabalho de evangelização contínua, a desobsessão é a menor das nossas preocupações. Agora, quando o trabalho não é feito, e aí então vem o efeito da obsessão, aí tem que fazer esse trabalho, mas ao mesmo tempo também fazer essa compensação. E nesse caso, como vocês têm dificuldades, né, por uma questão de diferença religiosa, por falta de entendimento das pessoas aí na sua região, é exatamente ali fazer com que a religião que essa pessoa prossegue, que essas famílias professam, sejam vividas de uma forma verdadeira, de uma forma intensa, como um modo preventivo, né? A verdade nesse caso então talvez seja pior, né? Gostei do conselho, né? Mudar a sua atmosfera mental através do horário e vigiar, né? Orientar a família, porque a família também tem que se evangelizar, porque um adolescente ele não consegue fazer isso por ele mesmo. Então você pensa assim, olha garoto, né? Falar para um garoto de não sei qual é a idade dele, se ele tem 14, 13 anos de idade, falar para ele assim, olha, você precisa se evangelizar. Como é que um garoto, um adolescente tem condições de tomar essa iniciativa? Né? Então, na verdade, é a família que tem que ser orientada para que a família toda siga junto com ele, né, nos cultos que ele frequenta, né, seguir ali todos os sacramentos da sua religião, porque isso, na verdade, embora seja um ritual, é um ritual que fortalece a fé, fortalece a crença dela, né? Então é esse trabalho que tem que ser feito. E, naturalmente, ter paciência, porque esse é um trabalho a longo prazo. Né? E, principalmente, lembrar que esse garoto é médium, né? Então, aí tem que tomar outro cuidado ainda. Leonardo colocou, né, em Gênesis também comenta que o Espírito de Deus conversou com Caim, exato, né? Onde está seu irmão? Né? Caim responde, né? Por acaso sou o tutor do meu irmão? Né? O sangue de meu irmão chama por mim, pedindo justiça, né? Vemos que houve um diálogo entre o Espírito de Deus e o homem, né? Várias vezes, né? Várias citações no Antigo Testamento, principalmente, traz para nós esse depoimento, né? Esse depoimento dos Espíritos com Deus, de Deus com os homens. Mas, na verdade, a gente lembra, né, que o que nós temos ali é a comunicação do mundo espiritual com os encarnados. E tendo essa comunicação, muitas vezes a gente lembra que há necessidade dos espíritos utilizarem uma estratégia para conversar com os encarnados e serem compreendidos e serem aceitos. Então, se nós, por exemplo, fôssemos espíritos que tivéssemos essa missão de trabalhar com os encarnados, né, nesse entendimento sobre o mundo espiritual, e nós fôssemos encaminhados para conversar com um determinado grupo. Só que o detalhe é que esse grupo não é espírita. É um grupo de evangélicos. Como é que nós conversaríamos com eles? Sendo espíritos elevados, nós podemos utilizar, por exemplo, a expressão como representantes diretos de Jesus e falar em nome de Jesus, falar como por exemplo, como Espírito Santo, se for um católico, falar como um santo, se for alguém que acredita em anjos, falar como um anjo. E a gente lembra que esses espíritos que promoviam essas grandes mudanças naquele passado eram espíritos, sem dúvida nenhuma, de grande envergadura. Nós podemos imaginar, por exemplo, espíritos como Bezerra de Menezes, como Emmanuel, como Joana de Ângeles, espíritos assim que têm grandes conhecimentos sobre a evolução da humanidade e que, quando falam, podem como a gente vê no próprio livro dos médiuns, que muitas vezes os espíritos falam, se identificam como um outro espírito, mas fazem isso com permissão do mundo espiritual para que possam promover essa mudança ou provocar um determinado efeito. Então, naquela época, era muito comum que os espíritos falassem como se fossem deuses, exatamente porque os deuses eram aceitos naquela época, e até mesmo Deus, a partir do momento em que, no caso, por exemplo, dos hebreus, quando começaram a adotar a ideia do monoteísmo, de um único Deus, né? Então, nesse caso, a gente vê que os espíritos utilizam essa linguagem, né? É tudo linguagem figurada, né? Mas não adianta a gente querer discutir aquilo que está escrito ipsiliteris, né? Porque a gente vê que isso é uma interpretação que foi feita, né? História fragmentada. Então a gente não precisa causar grandes alardes, não, e não adianta entrar em debate também para aqueles que seguem. Não é mistério, pessoal. Isso que eu estou falando para vocês, isso não é mistério. É só a gente entender que esse livro é um livro interpretativo, figurativo, e que não tem toda a história completa.
Então, não adianta, se nós seguirmos ao pé da letra, vai ser um livro que muitas vezes é um livro sem sentido. Né? Porque ele conta um período de milhares de anos em algumas poucas páginas. E quando eu falo poucas páginas, vão dizer assim, nossa, mas a Bíblia tem 500 páginas. Quer dizer que a história da humanidade pode ser contada em 500 páginas? Obviamente que não. Né? Então, na verdade, é só entender que o que está ali é de um modo figurativo, desde a criação do mundo, falando dos 6 dias, Adão e Eva, do dilúvio, das guerras que existiam e tudo mais, tudo isso contado de uma forma figurada. Né? Somente quando nós chegamos no Novo Testamento nós temos relatos um pouco mais concretos, né, em que eles estão descrevendo aquilo que viram, mas ainda assim sujeitas a algumas interpretações, pelo fato de sofrerem traduções, de não terem a história completa. Falar, por exemplo, da história de Jesus, os apóstolos não estavam 24 horas com Jesus para poder contar tudo o que ele fez, tudo que ele falava. Eles não tinham ali um gravador do lado para poder estudar, para poder gravar exatamente o que Jesus falava. Eles ouviam e depois eles escreviam. Né? Lucas, por exemplo, ele não teve contato com Jesus. E Lucas é um dos apóstolos. Né? Então ele não teve contato, o livro foi escrito 100 anos depois e tal. Então nós vemos ali que são aquilo que nós ouvimos, aquilo que foi relatado e tudo mais. Não adianta a gente querer seguir ao pé da letra que nós não vamos chegar a conclusão nenhuma. Né? Mas vamos lá, já vimos essa parte, vamos para a próxima. Item número 7, falamos sobre os demônios, agora sobre os daimons, sobre os gênios, né? Não sobre os demônios no sentido atual. Né? Exato. Se você ler sobre a vida de Lucas, você percebe que ele era contemporâneo de Jesus, mas ele não teve contato com ele. Né? Quem teve contato com ele mesmo foram os apóstolos Marcos, João e Pedro. Né? Fora isso, Lucas não teve lá com ele. Né? Basta ver um pouquinho da história dele. Né? Pois é. Né? Inclusive, para quem quiser conhecer um pouquinho da história de Lucas, que é um livro muito gostoso de se ler, e um livro muito bacana, é um livro chamado Médico de Homens e Almas. É um livro grande, que deve ter umas 600 páginas. É um tijolão. Mas é um livro que conta a história de Lucas de uma forma muito sensível, de uma forma muito bonita. Né? Vale a pena essa leitura para quem gosta. Né? Eu li assim no começo aquela preguiça que você começa a olhar e fala assim, bom, eu estou nas primeiras páginas, faltam só mais 400 páginas. Né? E aí então quando você chega no finalzinho do livro dá aquela sensação de vazio, porque toda a história que você foi acompanhando da vida dele está chegando ao final. Né? Então vale a pena essa leitura para quem gosta de uma boa leitura, né? Gosta de conhecer o contexto dessa época, porque conta desde a época em que ele foi adotado, que depois ele se tornou médico, começou a fazer todas as peregrinações dele também, né? Daquilo que ele ouvia falar sobre Jesus. Então é um livro muito bacana para quem gosta. Tá? Vamos lá. Item número 7. A preocupação constante do filósofo, tal como compreendem Sócrates e Platão, é a de ter o maior cuidado com a alma, menos em vista dessa vida, que é apenas um instante de que em vista da eternidade. Se a alma é imortal, não é sábio viver com vistas à eternidade? Né? Então aqui quando Sócrates e Platão fala sobre a pré-existência da alma, fala sobre a transmigração das almas, fala sobre a relação do mundo físico com o mundo espiritual, e ter essa consciência de que a alma é imortal, não é sábio viver preocupado com essa imortalidade, sempre procurando se desenvolver nessa trajetória da imortalidade? Aqui continua Kardec, o cristianismo e o espiritismo ensinam a mesma coisa. Né? Só que na verdade o cristianismo restrito, nas doutrinas tradicionais, fala da alma como sendo imortal, mas de uma única existência terrena. Né? Já o espiritismo fala, né, sobre as diversas reencarnações, das incontáveis reencarnações. Então essa mais uma filosofia, mais um ponto da filosofia dos gregos. Item número 8. Se a alma é imaterial, ela deve passar, após esta vida, para um mundo igualmente invisível e imaterial, da mesma maneira que o corpo, ao se decompor, retorna à matéria. Importa somente distinguir bem a alma pura, verdadeiramente imaterial, que se nutre como Deus da ciência e de pensamentos,
da alma mais ou menos manchada de impurezas materiais, que a impedem de elevar-se ao divino, retendo-se nos lugares de sua passagem pela terra. Sócrates e Platão, como se vê, compreendiam perfeitamente os diversos degraus de desmaterialização da alma. Eles insistem sobre as diferenças de situação que resultam para ela, de sua maior ou menor pureza. Isso que eles diziam por intuição, o Espiritismo o prova pelos numerosos exemplos que nos põe diante dos olhos. Mais uma vez, lá no livro Céu e Inferno, na segunda parte, onde nós temos ali os depoimentos, as entrevistas, mostrando que desde os espíritos felizes, os espíritos em condição mediana, os espíritos sofredores, os suicídios, os criminosos arrependidos e tantos outros. Então, o que nós temos no estudo doutrinário, é exatamente a ideia da imortalidade da alma, e que essa alma vai se tornando cada vez mais elevada conforme vai conquistando maior pureza. E essa pureza diz respeito exatamente ao conhecimento que possui e ao mesmo tempo também aos valores que cultiva. E esses valores, a gente lembra, todos nós temos valores. Nós podemos dizer assim, deixa eu pensar, a coragem. A coragem é uma virtude. Naturalmente uma coragem prudente, assim como a prudência, também é uma virtude. Todos nós temos coragem, todos nós temos prudência. Mas nós temos uma coragem num determinado grau, enquanto outros têm uma coragem num outro determinado grau. Nós podemos falar sobre caridade, sobre fraternidade, sobre generosidade, são virtudes que todos nós temos. Então, são virtudes limitadas ainda pela nossa condição, mas que estão se desenvolvendo. Mas, como todos nós, espíritos encarnados, trilhamos ali um caminho evolutivo, alguns já estão numa condição mais avançada. Então seria mais ou menos nós pensarmos assim, que todos nós frequentamos a escola. Alguns já chegaram nos graus mais avançados da vida acadêmica, enquanto que outros estão começando. Então todos nós temos esses valores, o importante é que nós nos fortaleçamos nesses valores, ou fortaleçamos esses próprios valores, para que eles vão se desenvolvendo, ampliando a sua área de ação, se fortalecendo cada vez mais, ao mesmo tempo que, como a gente lembra, que a escuridão nada mais é do que a ausência da luz, conforme a gente vai avançando dentro dos nossos valores, que nós poderíamos simbolizar como luzes, quanto mais iluminados nós somos por essas virtudes, menor as sombras que existem dentro de nós. Então hoje nós vivemos assim numa penumbra, podemos dizer, era aquele escuro, num ambiente escuro nós acendemos uma vela. Essa vela representa exatamente o grau de virtude que nós temos ainda, comparado com o grau ainda de inferioridade de tendências, de vícios, de temores, de fraquezas. Se nós compararmos que nós somos uma vela, nós pegamos o sol e colocamos dentro de um quarto. É exatamente aquilo que representa Jesus, dentro da sua pureza, onde não existe mais sombra no ambiente onde ele se encontra. Enquanto que nós temos apenas aquela vela. Alguns têm uma vela, outros têm duas velas, outros já conseguem acender uma lanterna. E assim a gente vai aumentando cada vez mais a potência dessa luz de acordo com o conhecimento que nós temos. E continua para nós aqui. Então falando sobre a imortalidade, falando sobre a evolução, os graus de evolução e a condição de cada espírito. Então quando Kardec coloca que o Espiritismo prova pelos numerosos exemplos, quando a gente pensa assim, mas a prova não é alguma coisa material, a gente lembra que durante uma investigação, uma testemunha serve como prova. Não é isso? Então nós temos ali uma prova que pode ser uma gravação, uma fotografia, uma digital, uma gota de sangue, qualquer substância que identifique a presença de um indivíduo, mas se por acaso não existe nada que possa comprovar fisicamente a sua presença, mas existem ali pessoas que viram a presença dele, já é o suficiente para que ele seja preso. E por isso que hoje nós temos no meio policial proteção a testemunhas e coisa e tal. Por que se protege uma testemunha? Porque ela é capaz, porque ela serve de prova contra um determinado crime. Então a mesma coisa acontece nessa investigação do mundo espiritual. Então me prova que o mundo espiritual existe. Vamos conversar com quem mora lá. Mas eu não quero conversar com o espírito, eu quero uma prova material. Se a nossa ciência criminal não utiliza apenas provas materiais para dissolver um crime, por que nós temos essa pretensão de fazer isso com o mundo espiritual, que é um mundo imaterial?
né? Então, quando Kardec fala que o Espiritismo prova através dos depoimentos, primeiro as evocações são feitas, né, ou as manifestações são apresentadas de um modo bastante controlado. Um ambiente confiável, um médium confiável, uma mediunidade comprovada, e aí então, com aqueles examinadores próximos, podemos então, né, promover uma reunião com o mundo espiritual, que através desses depoimentos nós começamos então a tomar conhecimento daquilo que vem do mundo espiritual. Só que, como nós sabemos, né, às vezes um único depoimento é muito pouco para descrever essa realidade. Então nós temos ali vários depoimentos, e aí fazemos então as comparações, para saber exatamente a condição de um espírito, a condição de outro espírito, o que eles falavam em comum. Como Kardec era muito perspicaz nesse sentido, ele não apenas recebia esses depoimentos, mas ele conversava com os espíritos. E aí então que ele perguntava a mesma coisa para vários espíritos, para saber exatamente se eles falam a mesma linguagem, que é exatamente ali, né, a autoridade da doutrina espírita, que se desenvolveu através dessa comparação de informações, que é o controle universal dos ensinos dos espíritos. Né? Então todos falando a mesma coisa, só que espíritos diferentes, médiuns diferentes, em locais diferentes, trazendo para nós o mesmo ensinamento. Então Kardec não tinha, por exemplo, aquela pretensão de fazer uma acariação entre os espíritos, ou seja, de defrontar ou de confrontar os espíritos, né? Oh, fala aí que o outro está te ouvindo aqui. Na verdade, ele fazia entrevistas isoladas, exatamente para que não houvesse a influência, né, entre eles, entre os próprios espíritos, e até mesmo porque era importante determinar a sua identidade ou a personalidade que cada um tinha. Porque você conversando com um aqui e o outro lá, você percebe que são indivíduos diferentes. E não simplesmente imaginando que é o mesmo indivíduo, tentando mascarar ou trazendo, né, informação de uma forma controversa. Continua para nós aqui então. Item número 9. Outra passagem que traz para nós aqui a proximidade da filosofia de Sócrates e Platão com aquilo que o Espiritismo estuda, né, e muitas vezes também o próprio cristianismo. Item número 9. Se a morte fosse a dissolução total do homem, isso seria de grande vantagem para os maus, que após a morte estariam livres, ao mesmo tempo de seus corpos, de suas almas e de seus vícios. Aquele que adornou sua alma, não com enfeites estranhos, mas com o que lhes são próprios, ele somente poderá esperar com tranquilidade a hora de sua partida para o outro mundo. Em outros termos, quer dizer que o materialismo, que proclama o nada após a morte, seria a negação de toda a responsabilidade moral ulterior, ou seja, de que aconteceu antes, e por conseguinte um estímulo ao mal, que o malvado tem tudo a ganhar com o nada, que o homem que se livrou dos seus vícios e se enriqueceu de virtudes é o único que pode esperar tranquilamente o despertar na outra vida. O Espiritismo nos mostra, pelos exemplos que diariamente nos põe ante os olhos, quanto é penosa para o malvado a passagem de uma para outra vida, a entrada na vida futura. Mais uma vez o céu e o inferno, no capítulo 1, que fala sobre o passamento, né? Então a gente vê ali que a ideia do materialismo, a ideia do nada, e nós já tivemos até a oportunidade de estudar, até de uma forma cansativa, né? Porque a gente já falou tanto sobre isso, do efeito do materialismo sobre o pensamento humano, da ideia do materialismo, que na época de Kardec era diferente do materialismo que nós vemos hoje. Né? Hoje, como nós lembramos, naquela época, como nós lembramos, o materialismo ele era, na verdade, uma manifestação do pensamento científico, né? Do pensamento lógico, do pensamento positivo que havia naquela época, né? O positivismo, o iluminismo. Os dois fizeram com que as pessoas começassem a questionar a validade daquilo que se falava. Então, na verdade, a manifestação da filosofia materialista era uma resposta da ciência para as crenças cegas que se apresentavam naquela época. Enquanto que, na atualidade, o materialismo ou o ateísmo é uma resposta rebelde contra aquilo que as religiões trazem. Então não é simplesmente você raciocinar para dizer assim, olha, eu não acredito no mundo espiritual porque a ciência me mostra a realidade do mundo material.
Na verdade, o que nós temos, a resposta de hoje é assim: eu não acredito nessa balela que as religiões falam. E a conversa termina aí. Então nós vemos assim que são situações diferentes, porque embora nós tenhamos hoje, no Brasil, por exemplo, uma presença muito grande das religiões, nós não vemos grupos organizados de materialistas, como acontecia naquela época, né? Mas ainda assim é um consumismo endossado pela ideia espiritual, né, Zé? Tanto que é assim que hoje nós temos, como já conversamos sobre isso, a doutrina da prosperidade que nós temos em muitas dessas religiões tradicionais é aquilo que você vai para a igreja para conversar com Deus para receber um bom salário e, consequentemente, comprar um carro novo, comprar uma casa na praia, etc. e tal, né? A gente fala casa na praia para quem mora na praia, né? Porque quem está na praia já tem casa na praia. Então, quem está na praia quer uma casa no interior, né? Pois é, inverso. Então, o que nós temos hoje é assim: você vai à igreja para poder ter uma vida material confortável. Então, a sua fé te leva a uma estabilidade material, diferentemente da tua fé te transformar espiritualmente para poder viver, né, o mundo espiritual aqui nesse caso, né? No seu caso são casas nas montanhas, né, Fernanda? Então casa na praia, nas montanhas, casa no interior, casa em tudo quanto é lugar. Então a pessoa frequenta, né, dá ali a sua contribuição, né, o seu dízimo ou a sua doação, faz ali as suas orações, participa de todos os rituais, esperando uma recompensa material. Então esse consumismo hoje, ele é muito mais uma atitude do que uma filosofia. Porque a filosofia espiritual ainda continua presente, só que voltada para o mundo físico, o que é um grande equívoco, né? Exato, né? O que se espera hoje, né? Então é o que a gente vê hoje. Então o que nós falamos sobre essa... Deixa eu só ver aqui, só um pouquinho, que eu acabei me perdendo aqui que eu falo. A ideia do materialismo, né? Então o que nós vemos hoje, né, desse pensamento materialista, tanto hoje nem tanto, né, mas naquela época, quando o ceticismo, né, que legal, Sandra. Então o que nós vemos hoje no ceticismo das pessoas não levam necessariamente uma pessoa a cometer suicídio por ser ateu. Naquela época de Kardec, a gente não faz ideia, porque a gente não... Tudo que nós lemos do século XIX, daquela fase pós-iluminismo, ou mesmo durante o iluminismo, das pessoas que não tinham mais o pensamento voltado para as religiões, e as pessoas que já não tinham mais satisfação em viver no mundo físico, elas simplesmente se desligavam do mundo material através do suicídio, acreditando que não aconteceria nada depois. Hoje nós vemos que as religiões, de alguma forma, influenciam as pessoas. E quando elas fazem isso, elas fazem muito mais tomadas pelo suicídio, e são raríssimas vezes que nós vemos uma pessoa dizendo assim: olha, eu estou indo embora porque o mundo material não me interessa mais. A gente pode perceber que naqueles depoimentos, naquelas cartas que são deixadas, ou mesmo nas pessoas que demonstram alguma intenção, elas sempre são tomadas pelo desespero. E muitas vezes dizem assim: eu vou tomar essa atitude e eu espero que Deus me perdoe. Vocês já leram alguma coisa sobre isso? Já perceberam isso? Que a pessoa tem ali a sua religiosidade, mas ela é uma religiosidade bastante abalada pelo desespero que a acomete. Naquela época de Kardec, as pessoas muitas vezes percebiam que uma aflição, que sendo intensa, acabava afetando, e elas tomavam essa decisão certas de que não havia nada no mundo espiritual pela crença que professavam. Então não adianta a gente querer, se aprofundar muito nesse fato, porque hoje nós vemos que muitas vezes não é bem o materialismo que influencia as pessoas, mas é o equívoco das religiões. É esse equívoco que mostra para nós a ação das pessoas. Então, voltando aqui para a gente retomar o raciocínio, quando Kardec coloca, que o mal ele acaba sendo promovido pelas essas ideias materialistas. A falta de crença também, porque a gente imagina que para você ser materialista, para você ser um ateu, você precisa se declarar, você precisa fazer parte de um clube, você precisa se organizar para se colocar como materialista. Muitas vezes você pergunta para as pessoas: qual é a sua religião? A pessoa fala assim: eu não tenho religião. Então, na verdade, você vê que ela não nega as religiões. Ela simplesmente não tem ligação com nenhuma. Consequentemente, a torna materialista? Sim, mas não é o materialismo convicto.
É simplesmente uma falta de interesse naquilo que as religiões propõem hoje. E essa falta de interesse, né? Pois é, muitas vezes também isso. Essa falta de fé, a falta de... as dificuldades do cotidiano, as propostas filosóficas que são oferecidas hoje e tal, faz com que as pessoas não tenham interesse em se aproximar, em conhecer, em se espiritualizar, né? Por que eu vou me espiritualizar com uma fantasia como essa? Né? Mas a gente vê que não é uma coisa convicta. A pessoa não fala assim, eu não acredito em Deus. Ela fala assim, eu acredito, só que, sei lá, eles falam tanta coisa por aí, as pessoas ficam contando histórias, lendo aqueles livros que não tem fundamento nenhum, não tem lógica nenhuma. Então você vê que a pessoa prefere se tornar religiosa, ou seja, não ter religião, mas não necessariamente ser materialista. Então ela vive o dia a dia dela e vive naquele seja que Deus quiser. Ela fala assim, você tem alguma religião? Não, não tenho. Você acredita em Deus? Eu acredito. O que você acha que vai acontecer quando você morrer? Não sei, né? Sei lá, seja que Deus quiser. Então a gente percebe que existe assim muito mais uma como é que eu posso dizer? Me fugiu a palavra agora. Não é insegurança, mas é uma desconfiança, uma falta de convicção do mundo espiritual e tudo mais, do que uma convicção de não aceitar as religiões. Se surgisse uma proposta religiosa que realmente mostrasse para ela uma lógica, e essa é exatamente a intenção do espiritismo hoje, e por isso, né, não, nem diferença também, Cezinha, obrigado, mas não é, a palavra não é indiferença, me fugiu aqui. Seria assim, não é ela não está indiferente, ela não tem também não é convicção, não é indiferença, a palavra vai vir, alguém vai me soprar aqui, né? Então a gente vê que essa ideia faz com que as pessoas tenham atitudes, né, mesmo muitas vezes frequentando instituições, a gente vê que tem atitudes que não têm preocupação com o mundo espiritual, no caso de corrupção, no caso de lesões afetivas, né, falta de perspectiva, talvez está mais próximo disso, André. Né? Ela não vê assim uma perspectiva no futuro, nesse caminho que as religiões oferecem. Né? Dudu coloca, né, mas isso importa ser ateu? Conheço alguns que praticam. Não, a mesma coisa, a gente sempre fala sobre isso, né? Mas o que Kardec lembra naquela época é que muitas pessoas que, sendo ateias e não tendo valores, elas podem fazer o mal dizendo assim, olha, eu mato aquela pessoa, eu cometo aquele crime, e quando acabar, acabou. É uma ideia que a gente vê que Kardec fala muito sobre isso, que naquela época era assim. Né, mas na atualidade nós temos hoje que as pessoas vivem essa distância das religiões mesmo, né? A Agonia das Religiões, quem escreveu na verdade foi o Herculano Pires, não foi, o Zé, que você colocou? É ele que escreveu esse livro, e ele fala, né, de uma forma mais filosófica sobre essa questão da agonia das religiões, ou seja, as religiões hoje, naquela época, ele fala na década de 70, década de 80, ele fala um pouquinho assim sobre as religiões não mais convencendo as pessoas daquilo que elas querem, ou daquilo que elas podem oferecer. Então as religiões não estão sendo convincentes, e as pessoas não estão se deixando mais levar por isso. Mas ao mesmo tempo, elas buscam alguma coisa. Existe aquele vazio a ser preenchido. Uma pessoa materialista, nós podemos dizer assim, uma pessoa que se considera como ateia, ela já preencheu esse espaço. Qual a filosofia dela? É a vida no mundo material. Então ela tem alguma coisa dentro dela, uma crença dentro dela. Porque quando nós falamos em crença, é acreditar em alguma coisa. Quando você acredita que a vida é materialista, você tem a sua crença. Então, nós vemos que a grande maioria das pessoas aqui no nosso mundo tem esse vazio. Esse vazio dizendo assim, olha, eu acredito em Deus, mas eu queria acreditar mais, eu queria uma resposta para as minhas dúvidas. Ela não nega, mas também ela não aceita aquilo que tem hoje. É isso que precisa ser mudado. Então, na época de Kardec, que o Dudu colocou para nós, na época de Kardec ele via que as pessoas praticavam crimes, ou eram pessoas egoístas, né? Porque às vezes você não é um criminoso, mas você é aquela pessoa que você não se importa com a dor dos outros. Para que eu tenho que ficar fazendo bem para os outros? Para que eu tenho que me sacrificar por gente que eu nem conheço? Essa história de ficar fazendo campanha de caridade, campanha de cobertor, eu não vou dar nada para ninguém.
Então, essa visão dele, por que ele pensa assim? Por que ele vai abrir mão daquilo que ele conquistou? Para que ele vai abrir mão do seu conforto, sabendo que a única coisa, o único momento que ele pode desfrutar disso tudo é quando ele está vivo? Porque ele acredita que a sua vida se resume aqui ao mundo material. Então, essas perguntas que são feitas, e qual é o efeito do ateísmo? É exatamente isso. Então, quando nós falamos sobre pessoas caridosas e tudo mais, nós falamos de uma exceção, não apenas dentro do grupo de ateus, mas até mesmo dentro do grupo religioso. Se você vai num grupo de pessoas que são religiosas, quantas delas conseguem realmente viver intensamente, profundamente, verdadeiramente esse amor e caridade? São poucas, porque a gente vê que isso é uma questão de valores do indivíduo, não é a religião que transforma ele nisso. Ele é assim. Algumas vezes a religião pode trazer para ele oportunidades para que ele possa exercer aquilo que já tem dentro dele. Né? Mas, na verdade, se ele não acredita em nada, então ele não tem motivo nenhum para fazer. Desde aquele que é o criminoso, àquele que se torna indiferente perante as outras pessoas. Aquele que não tem a fé para poder vencer os obstáculos que aparecem para ele. Então, são esses os resultados que nós vemos daqueles que não veem, né, no mundo espiritual, algo que possa ser para ele uma realidade. Então ele vive o dia a dia. Ele vive aquilo que nós chamamos hoje de uma filosofia pragmática. Né, o pragmatismo também hoje é uma filosofia. O que é o pragmatismo? É a vida prática, ou seja, você faz aquilo que é necessário para aquele momento. É aquele indivíduo que dança conforme a música. Se a vida te pede para que você seja mais agressivo, então eu vou ser agressivo. Se você não precisa ser, então eu não vou ser. Se eu tenho que tomar essa atitude, então eu vou tomar. Mas sempre pensando no momento. Eu tenho que resolver meus problemas agora. E é o que nós vemos hoje, por exemplo, nos sistemas de governo, pessoas que vivem dessa forma. O político vem, faz aquele momento para poder se promover ou para poder colocar suas ideias e depois acaba. Isso é um pragmatismo. O que, infelizmente, para nós é algo é um grande desperdício de energia. Porque nós não temos um planejamento a longo prazo pensando nessa questão de que nós somos espíritos imortais. E pensarmos como espíritos imortais não é uma questão religiosa. Nós somos o que somos. O que a doutrina espírita traz para nós é a oportunidade de perceber que, da mesma forma que você tem sangue que corre nas suas veias, que você tem pensamentos do seu cérebro, você é um espírito imortal. Então a gente tem que entender essa imortalidade como sendo um elemento real da nossa existência. E se eu sou um indivíduo que é imortal, eu tenho que viver, conforme Kardec já falou num item anterior ali, num dos itens anteriores, que nós temos que viver como espíritos imortais fazendo planejamento a longo prazo, mas esse planejamento a longo prazo não é uma sobrevivência a longo prazo. É uma evolução a longo prazo. É saber que na próxima oportunidade que eu tiver, ou no dia de amanhã, eu estarei melhor do que hoje. Exatamente para que eu possa alcançar, né, aquele máximo que eu puder nessa escala de ascensão moral, de ascensão intelectual ou de ascensão evolutiva que eu vou ter. Né? Então essa é a importância para todos nós. A Fernanda colocou: o homem precisa ser incentivado não por uma religião, mas acima de tudo pela religiosidade de cada um. É essa religiosidade que a gente fala, Fernanda, que falta hoje nas religiões. Porque as religiões viraram instituições que utilizam, vamos dizer assim com esse chavão comum, utilizam a palavra de Deus para poder se fortalecer como uma instituição terrena. Mas as religiões hoje não estimulam nas pessoas a religiosidade. Dessa pessoa falar assim: olha, não é através daquela igreja, ou através daquele centro, ou através daquela instituição que eu tenho que alcançar a Deus. Aquela instituição me ajudou a encontrar a Deus dentro de mim. E isso é religiosidade. Que eu vivo a minha relação com Deus independente da religião, mas eu continuo frequentando porque eu gosto de lá, eu gosto da linguagem, gosto das pessoas, gosto de refletir sobre aquilo que se propõe. Então as religiões hoje se tornaram instituições terrenas. Fora delas você não tem salvação, ou seja, se tornaram intermediárias. Sendo que na verdade elas deveriam ser apenas escolas, para instruir as pessoas a encontrarem a religiosidade dentro de si mesmas. A Silvia colocou: acho que não precisamos ter uma religião para crescer espiritualmente, que é o ponto máximo da encarnação. Esse é um outro problema que nós temos também, Silvia. Nós temos uma dificuldade muito grande, pelo fato de estarmos ainda no mundo material, de conseguirmos tomar essa iniciativa e fazer com que se desenvolva dentro de nós a religiosidade sem termos esse apoio.
A gente sabe que fazendo a coisa, sempre compartilhando com alguém, trocando experiências, ouvindo uma palavra de alguém que tem mais conhecimento e tudo mais, isso fortalece em nós. Então o objetivo das religiões, qual que deveria ser, ou qual que é, né, na sua forma essencial, vamos dizer assim, é juntar as pessoas para que elas possam se fortalecer em comunidade. Porque individualmente nós não somos capazes de fazer isso. Exatamente porque nós não temos ainda uma compreensão do que é Deus, o que existe no mundo espiritual. Como é que eu vou descobrir isso por mim mesmo? Então eu busco essas religiões que me dão essas instruções. Só que as religiões devem cumprir o seu papel, coisa que infelizmente nós não vemos hoje. É como você falar para um adolescente, para uma criança, olha, fica por conta própria que você vai sobreviver. A gente sabe que a criança não vai fazer isso. Fala para um espírito, se relacione com Deus por você mesmo que você vai sobreviver. Ele também não vai conseguir isso. A nossa condição evolutiva hoje não nos dá condições de fazer isso. Porque nós não conseguimos alcançar aquilo que nós não conhecemos. Deixa eu ver o que mais aqui. Hermes colocou também aqui, né, Jesus sempre falava da vida futura, até quando estava à frente de Pilatos, né, falando sobre o reino, que não é, meu reino não é deste mundo e tudo mais, né, então... Milton colocou, né, André Luiz disse que devemos desencarnar nosso pensamento. É o que eu sempre coloco, Milton, bom dia. É o que eu sempre coloco, né, que encarnados com o pensamento desencarnado e os desencarnados com o pensamento encarnado. Então, enquanto nós não nos espiritualizarmos, e nós nos espiritualizarmos é exatamente isso, nós desencarnarmos o nosso pensamento. E esse desencarnar o pensamento, começar a pensar no mundo espiritual, não significa negligenciar as responsabilidades que nós temos aqui com relação à atividade que nós realizamos, à família que nós compomos, ao grupo social, naquelas 3 esferas que nós já estudamos. Eu tenho ali os meus compromissos individuais, tenho os meus compromissos familiares e tenho meus compromissos coletivos, sociais. E eu estando encarnado, já tenho responsabilidades minhas. Dentro de uma família, faço parte desse conjunto. Vivendo numa sociedade, tenho responsabilidade nessa sociedade também. Mas eu sempre fazendo isso pensando, olha, eu tenho que fazer o melhor para que eu possa dar contribuição para a evolução de todos, porque eu sou um espírito que também está evoluindo. Aí sim a gente começaria a viver de um modo mais efetivo. O Leonardo colocou, né, por causa desse apego ao dinheiro, muitos pastores, né, vamos colocar assim, muitos líderes, né, porque tem muitos pastores, se a gente fala pastor, dá a impressão que só pastor é corrupto. Nós temos muitas vezes espíritas que têm fraquezas, nós temos sacerdotes que têm fraquezas, nós temos ateus que têm fraquezas, né? Não vamos rotular os pastores, que tem muitos que são muito sinceros naquilo que fazem. Mas muitos desses líderes, né, estão passando uma vergonha na hora de libertar uma pessoa de um demônio, como ocorreu com aquele judeu que tentou expulsar o demônio de um homem, né? Em nome de Jesus, que Paulo prega, saia dele, né? O demônio retrucou, né? Eu conheço Jesus, sei bem quem é Paulo, né? E vós sois quem sois, né? Exatamente, essa passagem é muito legal. Né? Depois dessa resposta, o judeu levou uma surra daquele demônio, porque muitas vezes fala assim, olha, em nome de Jesus eu te liberto. Aí você fala assim, tá, Jesus eu conheço, mas quem é você para falar em nome dele? Muitas vezes os obsessores fazem esses pretensos libertadores de almas passarem assim vergonha. Porque eles não têm moral para fazer isso. Jesus, naquela passagem do Evangelho, quando ele diz assim para os, né, com aquele grupo de espíritos que falavam sobre, que se colocavam como legião, né? Quem sois? Somos legião porque somos muitos. Jesus simplesmente disse, sai. E eles saíram. E por que teve essa autoridade? Porque é autoridade moral. Agora nós, com a nossa pretensa autoridade, a gente fala alguma coisa, se pega um espírito que é mais esclarecido, mais rabugento, ele simplesmente dá um carão naqueles lá, né? E por que isso tudo? Porque nós temos essa nossa arrogância. Nós não nos espiritualizamos, mas queremos utilizar a religião como instrumento de vaidade, instrumento de autoridade. Deixa eu ver quanto falta aqui, pessoal, que já está chegando aqui no final do nosso trabalho. Nós temos aqui então no item número 10 para fazer, 10, 11, 12, 13, 14, que vai até o item 21. A gente faz isso no nosso próximo encontro, então. Paramos aqui, pessoal, por hoje, no nosso item número 10. Não é o 10, é o 9.
Isso, item número 9. A gente vai para o item número 10 no nosso próximo encontro, então, para continuarmos analisando a filosofia, né, que é a doutrina de Sócrates e Platão, né, ou a doutrina socrática e a platônica, se preferirem, naquilo que trazem. Lembrando que Sócrates e Platão não falavam só sobre isso, né? Falava sobre sociedade, sobre o pensamento, sobre ciência e tudo mais. Mas no que diz respeito a essa questão espiritual, havia muita afinidade daquilo que eles apresentavam naquela época, pregavam naquela época, ou divulgavam naquela época, para aquilo que a doutrina estuda hoje. Então, para a gente poder entender que o Espiritismo não é uma criação nova, ele nada mais faz do que desenvolve, aprofunda e solidifica aquilo que os gregos já traziam como elementos de verdade naquela época, e que o cristianismo também abraça muito isso. Embora o cristianismo não fale sobre reencarnação,